Olá, pessoal, tudo bem? Prazer, meu nome é Vitor. Eu sou o líder do Comitê de Diversidade da APP, um comitê que nasceu recentemente, com um objetivo muito claro, né, de trazer reflexões e tornar o mercado, de certa forma, um pouco mais reflexivo sobre os temas ligados à diversidade, inclusão e equidade dentro do mercado da publicidade aqui da região. E orgulhosamente, aí tenho o prazer de convidá-los para um papo que deve demorar um pouquinho, mas que deve com certeza ser muito rico, onde iremos abordar um pouquinho o mês da diversidade. Eu quero convidar a Natália para falar um pouquinho mais sobre o nosso papo de hoje. Oficialmente estarei aqui como participante dessa roda de conversa, que tende a ser muito gostosa. Enfim, Nath, por favor, traga um pouquinho aí sobre o que será o nosso papo de hoje. Ai, obrigada, Vitor. Está sendo um prazer estar aqui com vocês. Junho chegou, mês do orgulho, que incrível, né? Muito bom a gente poder falar desse tema. E o título da roda de conversa que a gente se propôs aqui é LGBT+, além das quatro paredes. E a gente quer falar um pouco sobre o que é, por que esse título, né? Antes de mais nada, eu sou a Natália Públio, eu sou fundadora de uma consultoria de diversidade e inclusão para negócios, sou uma mulher branca, cisgênero, sem deficiência e heterossexual. Heterossexual? Mediando uma roda de conversa com pessoas da comunidade LGBT? Sim, porque eu me coloco no lugar aqui de aliada. Né? Eu e a minha sócia, quando fundamos a Mescla, entendemos que nós não queríamos que ninguém ficasse para trás. Então, mesmo considerando o nosso lugar de fala de mulheres brancas, nós falamos sobre negritude. Falamos também sobre pessoas com deficiência, mesmo sendo pessoas sem deficiência. Então, ninguém fica para trás, então é por isso que a gente está aqui para promover essa conversa e que ela chegue para todas as pessoas, e principalmente para as pessoas que querem se tornar aliadas da comunidade. E eu acho que esse que é o tom que a gente quer trazer hoje. Para falar desse tema além das quatro paredes, porque é muito comum a gente ir para as empresas para falar sobre o mês do orgulho, e algumas pessoas com muito cuidado chegam e falam assim, ai, mas esse é um tema que deveria ser de foro íntimo, né? Que me importa saber o que as pessoas fazem em quatro paredes? Só que ser LGBT vai além de ser algo de quatro paredes, é além do quarto. A gente está falando sobre um jeito de estar no mundo. E quando a gente está falando do mundo dos negócios, que é o grande objetivo do papo de hoje, a gente está falando sobre uma pessoa que quer falar da parceira ou do parceiro para os seus colegas de trabalho, sem precisar chamar de pessoa que eu me relaciono, né? Quer poder, por exemplo, gozar dos benefícios da empresa no plano de saúde, porque é um direito assegurado pela ANS que pessoas homossexuais possam ter os seus parceiros adicionados ao plano de saúde. Então, a gente está falando de questões que extrapolam a questão de quatro paredes. A gente quer poder ser nós mesmos por inteiro, sem ser constrangido por quem somos. Então, quero, por exemplo, já pedir para que cada um aqui se apresente, fale quem é, por que está aqui, com o que trabalha, para que a gente possa começar esse papo. Jessie, você quer começar, querida? Começa por você. Pode ser, vamos lá, pessoal. Então, nós estamos gravando à noite, então boa noite nesse momento, mas para quem estiver vendo aí, bom horário, né, que estiver visualizando. Eu sou Jéssica, tenho 26 anos, trabalho atualmente em recursos humanos, em uma multinacional, sou administradora, e esse tema é um tema que eu levo para a vida, né, o tema de diversidade, e eu acredito que ele não abrange somente, né, o tema que a gente vai tratar aqui hoje, mas ele abrange tudo que a gente entende como eu não anular o que o outro sente, né? Então, eu vou contribuir aqui com a minha parcela, né, sendo uma mulher bissexual, assumida, né, tanto na sociedade, enfim, depois trazer um pouquinho da minha história aqui para vocês, e é isso. Muito bom. Jeff, você quer trazer? Fala de Com você. toda certeza. Muito obrigado pela oportunidade. Fico muito feliz de estar aqui, muito feliz com esse convite. Eu sou Jefferson Paixão, eu tenho 33 anos de idade, eu sou uma pessoa trans não binária, preta, periférica. Eu sou estudante de marketing, né? Eu trabalho atualmente numa startup de mídia sobre quatro rodas,
E é basicamente isso. Então, assim, hoje eu estou muito feliz com esse momento, que é justamente o momento em que o meu foco é ouvir, né, compartilhar das minhas vivências, daquilo que me atravessa, das minhas experiências enquanto ser humano, mas principalmente ouvir, porque eu acredito que quando o assunto é diversidade, a prática da escuta ativa, ela é um dos fatores principais que a gente precisa, principalmente para que a gente consiga entender quais são os lugares que nós precisamos de mecanismos efetivos, né? Então, acredito que seja ouvindo que a gente consiga cada vez mais resultados melhores. Então, mais uma vez, eu agradeço demais esse momento, essa oportunidade. Bom, Vitor, também não Já sei. falei um pouquinho de mim, né? Mas eu vou trazer um pouquinho a mais. Meu nome é Vitor, tenho 32 anos, sou publicitário, trabalho no mercado de comunicação há mais ou menos uns 10 anos aí, olhando para projetos estratégicos, né? Pensando na estratégia das campanhas. Sou gay, tenho um relacionamento há mais ou menos uns 10 anos, e estou, enfim, muito honrado de fazer parte desse papo, de estar liderando o Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão, também da PP, e acho que, com certeza, vou conseguir contribuir também com a minha vivência, com as minhas experiências, e, obviamente, também estou muito feliz em estar aqui junto com esse time incrível que eu consegui, de certa forma, reunir. Fico muito feliz com isso. E é isso, vamos para o papo. Tem mais o Dan, se não me engano, para se apresentar, né, Nath? Tem mais gente. Mais alguém que abriu o microfone e se apresentar? Eu? Por favor, vai lá. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Danilo, mas esquece meu nome e só lembra do meu apelido, que é Black, né? Não gosto do meu nome, o Vi já sabe, né? E assim como todo mundo, né, eu entrei na equipe do comitê, né? Eu tenho 33 anos, fiz 32 anos, né, terça-feira passada, né? Trabalho como designer gráfico, né? Atualmente sou freelancer, faz um bom tempo, né? E também trabalho com motion, edição de vídeo e algumas outras coisas. Mas acima de tudo, assim como todo mundo falou, né, que é a oportunidade de aprender, né, e crescer e também compartilhar experiências, né? Que eu também, quando entrei no mercado publicitário, eu aprendi muita coisa, né? A respeito também de respeito, amor, né? Tanto com outras pessoas, LGBT, negro, deficiente físico, né? E assim como a gente, né, às vezes se coloca em determinadas situações e também nos colocam, né, a gente se sente mal. Então eu falei com o Vi, falei assim, mano, vai ser muito legal, né? A gente está cuidando de uma outra demanda, de algumas outras coisas, mas é sempre a oportunidade, é sempre bom estar com a cabeça aberta, né, para poder aprender com outras pessoas. E quanto mais você sabe lidar com tudo, né? Até mesmo uma situação complicada que aconteceu, onde uma pessoa não tem um conhecimento, porque eu acho que as pessoas acabam fazendo o que fazem, né, pela falta de conhecimento, pelo medo, ou até mesmo pela insegurança dentro de alguns deles, né? E eu acho que essa questão de trazer, né, uma experiência diferente, e até mesmo cada um contando a sua experiência, né, tanto quanto gay, quanto hétero, né? Eu sou heterossexual, né, mas assim, a gente sabe que tem muitas pessoas que sempre teve problema e tem muito problema com a diversidade, né, sexual, né, racial. Então eu, né, hoje eu estou aqui, como em todos os outros momentos, para aprender quanto mais, né, e quanto mais a gente sabe, mais a gente pode tentar ajudar, pelo menos pelo mínimo, tentar mudar o mundo. A gente não consegue mudar o mundo sozinho, mas eu acho que com mais o nosso volume de pessoas tentando fazer o mínimo, para esse mínimo um dia virar uma coisa um pouco maior, eu acho que seria bem necessário e é uma coisa que realmente pode dar um grande impacto para a sociedade. São Black. Tem um TED que é muito legal, que é da Ash Beckham. Eu recomendo vocês darem uma googada e procurar. O título é O Armário é um Lugar Horrível para se Viver. Jéssica, você quer contar pra gente como é que foi a sua experiência do armário? Para que que é isso e esse processo? Você disse que você é uma mulher bissexual assumida. Isso significa que você abriu a sua portinha. Conta pra gente sobre isso, então. Tá, vamos lá, pessoal. Então, eu entendi isso depois de muito tempo, assim, sabe? Na verdade, eu venho de uma família
de igreja, né? Que traz toda uma tradição e tudo mais. Então, dentro de mim isso não era muito organizado, assim. Eu não tinha espaço dentro de casa, também nem podia, né? Por todas as questões religiosas e tudo mais, né? E eu sou a filha mais velha. Então, eu vivia bastante no armário, cada, né? Meu primeiro beijo foi uma menina, mas eu não podia falar também, porque senão eu ia ter um problemão, né? Então, meu primeiro beijo aconteceu aos 17 anos em um menino, né? E até então, já tinha acontecido, né? Mas era tudo muito subliminar. Aí eu comecei a trabalhar, né? E aí, nessa empresa, há muito tempo atrás, né, se falava em diversidade no mundo, né, gente? A gente já escutava e tudo mais, mas não era um tema realmente trazido como trago hoje, né? Que a gente realmente traz as preocupações, né? E a gente tem fóruns para isso. Era bem diferente, né? Era uma coisa mais calma, assim, né? A gente estava engatinhando, eu digo, né? Para evolução. E eu já me entendia, mas eu não falava para ninguém, ficava na minha, quieta ali. Ops, desculpa. Quieta na minha ali, seguindo o dia a dia e tudo mais, e daí começaram os fóruns, né? E aí foi dentro dessa companhia que eu comecei a me entender e saber que eu tinha um mundo fora do mundo que eu vivia dentro de casa, no qual eu poderia realmente me sentir bem para falar quem eu realmente era. E foi ali que eu criei a segurança de entender e construir, não, reconstruir, na verdade, colocar o meu eu para fora do armário, sabe? Hoje eu tenho propriedade, até falo com a minha mãe, né? Assim, já não é um tabu, mas para mim, para eles continua sendo um tabu e tudo mais. Mas o quanto é curioso, porque a minha mãe de vez em quando vem, tem uma pergunta ou outra e tal, e aí eu sempre bato na tecla da questão do respeito, né? Recentemente, até avançando um pouquinho mais, Nath, nessa questão de ter saído do armário, né? Então eu saí do armário, tive relacionamento com meninas, aí também tive relacionamento com meninos, e atualmente eu namoro um homem e ele é hétero. E, gente, o mais engraçado, eu tava até conversando com o V esses dias e contando pra ele que meu namorado super me respeita, assim, sabe? A gente conversando no ano passado, no mesmo mês, e vi uma postagem no Instagram, e aquilo me chamou muita atenção, me tocou muito, porque a gente sofre muito com a questão da falta do respeito do outro, né? A falta de entender que o que você gosta ou não gosta, o que você faz ou não faz, não difere a pessoa que você é, né? Você é além do seu trabalho, você é além de tudo que você, né? Você é além, né? E aí, eu conversando com meu namorado no ano passado, eu vi a postagem, e eu chamei ele e falei, cara, vem cá, a gente tava por WhatsApp e tal. Falei, tipo, não te incomoda você saber, porque dentro de casa o incômodo é bem complicado, né? No trabalho não passo por isso, mas ainda assim, né? E ele falou, meu, não, acho que é respeito. E outra, eu já sabia. Tipo, já, você levanta, amor, você levanta as bandeiras, né? Você defende o que você acredita, você luta por um mundo à sua volta que respeite a todos e que tenha essa coisa gostosa, né? De estar próximo, né? Do ser humano e tal. E, gente, aquilo me chamou tanta atenção, eu chorei tanto. Eu tava voltando do trabalho no fretado, eu chorei tanto, porque, assim, a gente escutar isso de uma outra pessoa que não faz parte da comunidade, né, pessoal? É muito assim, você fala assim, meu Deus, eu acredito no ser humano, eu tô no caminho certo, tipo, faz todo sentido, sabe? Então, acende assim a gente fica muito feliz, assim. Então, essa foi a minha experiência, assim, sabe? Demorei bastante tempo, assim, para realmente, acho que fazem uns 6 anos que eu realmente me assumi, né, aos 20 anos, que foi quando eu saí de casa, né? Então teve toda uma construção aí por trás, mas é isso. Legal. É importante a gente explicar, né, Jess, que Jéssica, que tem toda uma série de armários, né? A gente fala muito dos armários para você mesmo, do armário para tua família, do armário para os amigos íntimos e o armário da empresa. E não é só sobre a comunidade LGBT os armários. Eu consigo imaginar que o Black também já deve ter ouvido dentro da comunidade pessoas que ao longo do tempo se reconhecem como pessoas negras e também se descobrem saindo de um armário, né? De que, poxa, agora eu estou me entendendo dessa maneira, desse lugar, das minhas origens. A gente também fala disso para as pessoas com deficiência também. Elas não querem falar da sua deficiência. Ainda é um tabu para algumas,
se encaixarem em cotas, porque há um preconceito muito grande sobre pessoas com deficiência, por conta de que elas são colocadas num âmbito de café com leite, né? Não se espera tanto de uma pessoa com deficiência. Isso é um absurdo. Então, as pessoas também têm algumas que não abrem a sua deficiência para os seus colegas de trabalho, principalmente. Mas isso é importante para que a gente possa falar, então, mais sobre esse armário. Jeff, traz a sua experiência, depois o Vitor também contribui. Com toda certeza. Bom, eu sou casado fazem 11 anos, né? Então, esse processo de quando a gente vai falar de diversidade, quando a gente vai falar de identidade de gênero, quando a gente vai falar de sexualidade, a gente intrinsecamente vai falar também da nossa identidade, né? Identidade enquanto ser humano, da construção do entendimento de quem a gente é, de autoconhecimento. Isso vem atravessando várias parcelas de quem somos, da maneira como a gente se comporta, a maneira como a gente pensa, a maneira como a gente enxerga outro, como a gente enxerga a si mesmo, né? Então, falando de armários, é exatamente esse ponto, né? Porque, primeiramente, esse processo de autoconhecimento, esse processo de construção, de me observar, de me espelho e entender quem eu sou, como estou nesse momento, foi algo muito profundo, assim como a Jessie. Vim de uma criação cristã, né? Eu também vim de uma criação religiosa, um pouco mais fundamentalista, um pouco mais conservadora. Então, nesse ponto de vista, a gente não aprende muito a se enxergar, a gente aprende a se encaixar dentro de um ideal do que nós deveríamos ser, e não a busca de quem nós somos realmente, né? Então, nesse processo, eu conheci o marido enquanto um missionário, olha só que peculiar isso. Então, foi fazendo missões na igreja que eu conheci ele. No começo, nós éramos melhores amigos, e nesse processo de amizade, a gente acabou identificando um sentimento um tanto mais profundo, um tanto mais diferente, mas nós não fazíamos ideia disso. Então, na época, eu tinha 20 anos, ele tinha 18, então nós estávamos ainda construindo quem nós éramos. É óbvio que na questão de sentimento, na questão de atração sexual, todas essas questões já nos atravessavam, mas é algo que a gente acaba literalmente guardando no armário, é algo que a gente acaba silenciando, é algo que a gente acaba negando e mentindo para a gente mesmo que não faz parte disso, né? Aquela ideia de que é passageiro, é um tempo, não é quem você é o que você está sentindo agora, ou se não, é normal para todo mundo, até pessoas héteras também sentem isso e tal. Mas nesse processo, a gente entendendo isso, e aí foi um momento em que a gente precisou realmente decidir se a gente continuava na religião que não nos abraçava naquele momento, que não nos acolhia, que não nos estendia a mão, mesmo a gente precisando de ajuda, porque a pessoa que mais precisa de ajuda, que mais precisa ser ouvida, que mais precisa ser acolhida é a pessoa que está passando por isso, e geralmente é a pessoa que mais precisa lutar no momento onde a gente precisa de acolhimento, a gente precisa passar por várias situações, né? E aí, depois desse processo, foi aonde a gente escolheu, onde nós nos escolhemos e a gente vivenciou, e nós somos o primeiro relacionamento um do outro, então isso é muito forte para a gente, é muito significativo, e nós estamos juntos até hoje, então foi atravessando todos esses processos que a gente foi construindo a nossa identidade. Depois disso, depois de vencer esse momento, depois de construir, então aí eu comecei um novo processo, que foi o processo de entender, então, a minha identidade de gênero, porque depois de me entender enquanto um homem gay, foi que eu comecei a perceber que a imagem de um homem gay não se encaixava comigo, né? A performance, o papel que é atribuído à sociedade. Então, foram vários processos que foram atravessando. Então, essa identificação minha, enquanto pessoa trans não binária, acaba sendo um tanto recente, então não faz muito tempo que eu tenho me autodeclarado dessa forma, que eu tenho me entendido, que eu tenho me reconhecido assim. Então tem sido um processo assim contínuo, né? É sobre ser humano, é sobre quem nós somos, e como a vida ela é um movimento, nós estamos em processo de construção, de desenvolvimento, a cada dia a gente tem uma nova descoberta. Na questão corporativa foi algo assim bastante
bastante, acaba acompanhando mesmo, né, essa questão de vida, não só, eu acredito que não tem muito como separar isso, né, a nossa vida pessoal da nossa vida corporativa, porque uma coisa acaba atravessando a outra também. Eu tive o privilégio de não ter passado por situações delicadas no sentido de nenhum tipo de discriminação e etc., porque, bom, dentro da comunidade a gente acaba ocupando determinados lugares. Como vendas, com atendimento, com telemarketing, que são lugares que são pensados como inclusivos e que trazem certa representatividade, mas que acabam sendo lugares de exclusão também, muitas vezes, porque as pessoas acabam ocupando apenas esses lugares e não ocupam outros lugares, não tem a possibilidade, a escolha, o né? Mas dentro desses lugares a gente tem ali uma comunidade um tanto mais acolhedora, né? A gente tem uma comunidade ali que, em questão de supervisão e colegas mesmo, assim, do seu lado, que já tem essa... Que já se declaram assim, que já têm esse entendimento, que já são assumidos, vamos dizer assim, né, para qualquer pessoa poder entender. Então, eu não tive, assim, muita infelicidade nesse lugar de trabalho e agradeço muito ao universo por isso. Você. Não entendi, desculpa. Eu acho que eu dei uma travadinha. Eu só disse que eu vi você dizendo que não passou por tantas opressões assim, um privilegiado. Era isso que eu quis dizer. E aí eu passei a bola para o Vitor. Vitor, fale de você agora. Vamos lá, vou falar um pouquinho. Eu acho que para trazer um pouquinho sobre a vida e todo esse processo também no trabalho, eu acho que, enfim, vou citar a Nath e o Jeff, que trouxeram algumas reflexões muito interessantes, né? Primeiro, essa questão são vários armários, né, várias portas que a gente vai abrindo durante o nosso processo, e também que são descobertas que a gente vai tendo durante todo o nosso processo de vivência, de conhecer, de se conhecer. Então, para mim, obviamente foram algumas portas, o processo foi um pouco complexo também, mas levando em consideração o cenário do trabalho, eu não tive tantas dificuldades, assim, também fui um privilegiado nesse sentido. Acho que em todas as experiências que eu pude ter de trabalho, eu acabei encontrando pessoas que já estavam antenadas à causa, estavam traziam já esse olhar também da diversidade para os negócios onde eles atuavam. Acho que poucas foram as experiências onde eu tive de não me posicionar como uma pessoa gay dentro do trabalho, sabe? Provavelmente essas experiências foram muito voltadas a contatos externos, né, com outras empresas, e aí isso é um ponto sensível, né, que a gente tem que também lidar dentro desse processo, e aí esse ponto sensível, muito mais por conta do negócio em si, né, porque o negócio não é nosso, né, obviamente a gente tá ali, e a gente tem essas dúvidas dentro do nosso dia a dia, né, e posso falar sobre um assunto, enfim, posso trazer uma reflexão sobre o que eu penso sobre isso, como uma pessoa gay, enfim, então eu acho que os pontos foram muito mais pontuais, vamos dizer assim, né? Então, aconteceram momentos onde eu estava lidando com outras pessoas de fora da empresa onde eu trabalhava, e dentro dessas empresas eu sempre fui muito, muito bem acolhido nesse sentido, a gente também abordava esses temas, enfim, então, nunca tive, como um privilégio, como a Nath bem citou, nunca tive problemas maiores nesse sentido, e eu acho que tudo isso aconteceu muito por conta do ambiente, né, onde eu acabei me colocando para trabalho, sabe? E as escolhas que eu fiz também, porque eu acho que faz parte do nosso processo também tomar essas escolhas, sabe? Entender os locais onde a gente vai trabalhar, enfim, ter essa visão de que a gente, obviamente, todo mundo precisa pagar conta, precisa, enfim, tem as contas para se pagar, mas eu acho que como pessoas, na nossa vivência, a gente tem que entender que talvez existam alguns lugares que não... E aí, obviamente, eu me coloco num lugar de privilégio novamente, fazendo uma reflexão aqui, mas
poder escolher, né, esses locais onde a gente vai trabalhar também é um privilégio. Eu acho que eu tive esse privilégio nesse sentido, de fazer escolhas muito relacionadas a isso também na minha atuação, tá? Realmente, fazendo uma reflexão geral aqui e do mercado de trabalho, quando você ouve alguém que se reconhece como da comunidade, dizendo que não sofreu discriminação ou não teve opressão onde trabalha, realmente é o mínimo do mínimo, né, a exceção da exceção. O que nós vemos são indústrias, principalmente, que né, como, por exemplo, indústrias extremamente com predominância do agronegócio, como a indústria no sentido fabril, onde é chão de fábrica. Esse universo é um universo que vai ter ou de exclusão ou de total constrangimento. Né? E aí a gente também tem que falar de que tipos, né? Porque a comunidade LGBT é formada por várias letrinhas. Né? Determinados ambientes vão aceitar muito bem o G da letrinha. Né? O homem gay, por exemplo, no mercado da moda, no mercado publicitário também, vai ser muito bem aceito. Né? Talvez já o L das mulheres, já, principalmente mulheres que performam uma masculinidade, talvez já não sejam tanto. Então, a gente também vai ter várias vamos chamar de pluralidades de opressão, né? E aí vem a questão da interseccionalidade, né? Homens negros que performam uma feminilidade, né? Então, homens gays, afeminados, seria uma questão bastante delicada para determinadas indústrias, né? Para outras, talvez isso não seja um problema, mas isso sempre vai bater. E aí a gente vai trazer agora um pouco da questão, então, do que a gente tem visto de positivo no mundo dos negócios. Tem uma consultoria, para quem não conhece, que é a McKinsey, que fez um estudo demonstrando a importância de se promover diversidade nos negócios, fazendo um paralelo com as chances, probabilidades desse negócio ser mais rentável e mais lucrativo. Então, esse estudo conclui que aumenta em 33% a chance de uma empresa ser mais rentável e lucrativa se ela tiver diversidade na sua estrutura. E aí, a gente está falando do porquê isso, né? Do porquê que ela vai ser mais rentável, mais lucrativa. Você promove vários benefícios, seja no clima, onde as pessoas podem ser elas mesmas, se sentem. Você reduz turnover, então você para de perder talentos, né? Você melhora a sua visão para fora, como marca empregadora, para os teus clientes, para os teus investidores, mas também melhora para dentro, né? Com essa questão do clima. E aí eu queria ouvir de vocês, o que vocês têm visto de boas práticas, de atitudes aí, vamos puxar mais para o individual, né? Daquele colega, daquela liderança, que você notou uma postura interessante e que a gente possa deixar isso como um recado para que as pessoas possam, ao terminar esse papo, possam ficar com esses recados, né? E absorvam para os seus comportamentos individuais e até levem para os seus negócios, quem sabe, para que a gente possa espalhar boas práticas por aí. Quer começar? Eu quero só, desculpa interromper, mas eu quero só trazer um adendo a todas as informações que você trouxe muito relacionadas aos benefícios, né, de uma empresa trabalhar a diversidade, e aí trazendo para o parâmetro da publicidade, né, as agências de publicidade que têm pessoas diversas, né, acho que quanto mais mentes diversas trabalhando aí para os clientes, enfim, e para as campanhas, criando campanhas, enfim, mais a gente tem olhares diversos, né? Enfim, mais a gente tem experiências diversas, vivências diversas para contribuir na construção de uma forma mais criativa aí das entregas que a gente tem para fazer para os nossos clientes, enfim. Eu acho que a diversidade dentro do mercado de trabalho, ela traz muito isso para o dia a dia, sabe? Que não é algo que é palpável, né? Que a gente consegue ver resultado. Obviamente dá para ver os resultados, mas são resultados que acabam vindo de outra forma, né? A gente consegue fazer entregas um pouco mais criativas, a gente consegue ter trocas um pouco mais interessantes também com os clientes e pensar e trazer cenários diversos ali para esse cliente. Então, acho que tem muito benefício aí, que alguns muito mais fáceis de visualizar, mas outros que não são tanto, mas que trazem uns benefícios aí para as empresas, né? Muito bem colocado, Vitor. A parte de impulsionar a criatividade é um outro enorme benefício. Quer falar, Jéssica? Começa dizendo o que você tem visto de bom? O que foi importante para você? Vamos lá, pessoal. Eu vou trazer 2 pontos aqui
sobre a minha percepção em relação a isso, para deixar aí para o pessoal pensar depois, né? E uma delas aconteceu até comigo. Olha que curioso, né? A primeira acho que quando a gente tem essa questão que o Jeff trouxe, né, de autoconhecimento, a gente se conhece e a gente entende quem nós somos e nós podemos colocar isso para fora, né? E a gente assume isso, assim, nós nos tornamos imparáveis, assim, sabe? Não interessa quem vai falar que achou, que não sei o quê, a gente vira e cobra o respeito, assim, olha, respeito, né? E assim, não, a gente acaba criando o ambiente que a gente quer. Eu não estou aqui dizendo que isso é margem para que alguém venha desrespeitar a gente. Não. Mas eu digo isso por conta de. Às vezes eu estou em alguma roda com algum colega e tal, e aí eu comento, que meu namorado e tal, e aí, às vezes eu compartilho alguma história. A gente está conversando ali sobre esse relacionamento e tal, e aí eu trago, né? Que daí eu fiquei com uma menina e tal, e às vezes vejo assim, já falei, eu faço questão de assumir, sim, eu sou uma mulher bissexual. Porque às vezes eu almoço com pessoas que não estão à minha volta, que não trabalham comigo no dia a dia e não sabem, né? Então, eu reforçar quem eu sou realmente, né? Não tenho dúvida disso. Enfim, né? Acho que esse é o primeiro ponto, né? Da gente sempre se empoderar mais e pensar mais, saber quem nós somos realmente, né? Eu sou, né? Eu tenho certeza disso e ninguém vai me colocar isso em dúvida, né? E sempre se autodescobrir. E o segundo ponto que aconteceu comigo, gente, muito curioso, né? Essa onda de internet, de muita informação o tempo todo, né? O cancelamento tá aí e todo mundo fica, meu Deus, né? Mas aconteceu uma coisa interna na empresa, eu trabalho em RH, então a gente estava fazendo uma situação lá de segurança, porque a empresa que eu trabalho é dentro de um condomínio de empresas, e aí eu estava alinhando com o condomínio certa situação. Então, todo mundo que fosse chegar de carro, que alguém fosse deixar a pessoa fora do condomínio, a pessoa teria que vir a pé até o escritório. Olha a pessoa pecando, porque assim, tá, tudo bem, Jéssica, mas você pode andar a pé até o escritório. E os nossos colegas, que são, né, que têm deficiência? Não pensei, gente, eu não pensei. E aí eu coloquei essa regra. E aí uma colega minha que tem deficiência me ligou, né? Me disseram hoje que começou essa regra e tal, e tipo, eu queria entender. E aí na minha cabeça, o primeiro pensamento foi, nossa, mas essa regra já foi divulgada. E depois eu me dei conta, né? O primeiro pensamento foi esse, depois eu me dei conta do que eu estava pensando, e aí eu me desconstruí e falei, amiga, pelo amor de Deus, me perdoa. Eu tô resolvendo isso agora, sabe? Porque a gente tá tão automático ali do dia a dia, né? De criar a regra pensando só em mim, né? E isso e tal. E que eu criei uma regra que, meu Deus, amiga, pelo amor de Deus, me desculpa. Não relaxa, não é relaxa. Não, eu tô resolvendo isso aqui agora, já passei o e-mail e tal, e a gente já acionou a CIPA e já fez um outro comitê para lidar com essas situações, né, de quando tiver e tal, a gente poder se juntar para pensar numa forma mais estruturada e ninguém tomar ação corretiva logo de imediato, né, mas o quão é interessante essa questão da inclusão, né, porque às vezes não tá só no falar, né, não tá, é uma porção de coisas, e até a gente que tá no grupo, né, assim, também tem que estar o tempo todo se desconstruindo, né? Então, foi muito engraçado que depois eu falei para ela, falei, cara, você me virou uma chave que você não tá entendendo, tipo, você não tá entendendo o que você fez, assim, literalmente dentro de mim. Ela, não, amiga, relaxa. Não, eu tô relaxada, mas é que você não tá entendendo que eu tenho, eu luto por isso. Eu quero um ambiente diverso para todo mundo, eu não quero que você chegue lá embaixo e, putz, esqueceram de mim, cara. Tipo, não. Então, assim, me perdoa, de verdade, que insensível da minha parte, sabe? Eu super assumi a bronca, porque, pô, Jéssica, não dessa, né? E Você assim, aí imagina passou. se cobrando, né? E foi muito Depois assim, sabe, tipo, putz, passou, mas assim, vamos lá, bola pra frente, que a gente tá pra fazer daqui pra frente, pedir perdão pra ela, e ela assim, super entendeu, mas eu não quero, eu luto por um espaço à minha volta, onde eu não tenha que voltar para pedir perdão por uma sensação que eu causei, sendo que eu poderia não ter causado, sabe? Então, virar essa chavinha em mim, assim, nessa questão agora, né? Assim, se passar é porque realmente eu estou em outro planeta, assim, sabe? Mas eu sempre me questionar,
o meu ambiente, não sou só eu, né? Tem outros colegas. Eu queria contribuir só com um racional, assim, muito relacionado a essa questão da gente entender que a gente erra, que a gente é humano, sabe? Eu acho que faz parte do nosso dia a dia também entender que a gente tem esses momentos que a gente vai errar, e não tem problema a gente errar. Acho que o grande ponto e reflexão que eu trago através do seu relato, Jess, é justamente isso. A gente pode entender que a gente erra e que a gente tem essa possibilidade de errar, e a gente pode corrigir isso se a gente errou, sabe? Acho que desculpas, deixa eu ver o que eu consigo fazer para conseguir consertar isso, e muito dentro do discurso também sobre o tema LGBT também, a gente comete erros, e a gente consegue corrigir. Às vezes, na hora de chamar alguém por um pronome, que não é o pronome do qual a pessoa se identifica, ou até mesmo pelo nome, né, nome social, enfim, a gente tem diversos pontos que a gente precisa também entender que tudo bem, erramos, mas a gente precisa consertar isso para que a gente não leve isso e esse ato, né, adiante. Então, acho que foi muito bom você trazer esse relato justamente para a gente trazer essa reflexão também para as pessoas, sabe? Ô, Nath, Oi, por favor. eu queria trazer um adendo também aqui. Né, eu sou deficiente físico, né? Eu já falei com o Vitor já sabe. Né, eu nasci com os 2 pés virados para trás, fiz um monte de cirurgia. Né, então eu entendo um pouco dessa sua colocação, tá? Eu achei até, né, interessante, né, que tentou resolver e essas coisas. Né? Então, eu queria passar uma ideia para vocês quando vocês falaram sobre o termo da questão da LGBT, né? Da questão que nem a Jess falou, de sair do armário, né? Voltando um pouco no ponto, né? Eu não pude dar um ponto de vista, né? Mas eu conversei com a Mai, né? Numa outra reunião, e com o pessoal, né? Eu falei para eles que há um tempo atrás, né? Eu também sou de família evangélica, igual a Jess, o Jeff, né? Minha família toda é evangélica, eu sou totalmente fora da caixinha, né? Então, voltando só um pouco no tópico, nessa questão de sair do armário, não somente para aceitação, né, sexual da pessoa, mas também aceitação para a bandeira, né? Porque eu sempre pensei, eu sou negro, sou pobre, sou deficiente, pô, eu mereço, né, ser ouvido, ser respeitado, né? Eu já falei até com a Mai, né, numa outra reunião que a gente teve, que não era o tema, né, mas enquanto a reunião não estava rolando, a gente trocou uma experiência enorme lá de algumas outras situações da nossa vida, que ela também já passou, que importante muito seria ela estar aqui, né, que eu acho que a falta dela aqui também para essa questão desse tema foi muito, muito grande, né, mas em um outro momento ela pode estar falando sobre isso. Mas eu falei para ela, falei assim, amiga, antigamente, no meu começo, né, de carreira como designer, ou até mesmo como pessoa, eu não aceitava público LGBT na minha vivência. Né, eu vim de uma família evangélica, eu falei assim, não, mano, eu não gosto de ficar de perto de gay, perto de lésbica, esse pessoal se beijando. Eu tinha esse pensamento. Então, quando a Jess falou, sair do armário, não só sair do armário para aceitação da sua sexualidade, mas também para aceitação da bandeira da sexualidade da outra pessoa, né? Poder, né, eu como hétero, parar, aconteceu alguma situação, me colocar no lugar da pessoa e entrar como uma ação, né, como eu falei, a questão de aprender sobre, né, não é sobre ser, mas também sentir o que a outra pessoa sente, né, que nem eu já tive a experiência de ser expulso de uma balada por ser negro, por só ter 2 negros em uma balada, né, chegou uma pessoa, falou certas coisas, aí tinha um pessoal que colocou a gente para fora, né? Então eu falo da questão de educação, né? O conhecimento. Por que a busca do conhecimento? Né? Que nem esse bate-papo de agora já me abriu mais ainda a minha cabeça. Mas assim, antigamente eu tinha esse problema, que eu via que era um defeito meu, uma deficiência em mim, sabe? Por que não? Sabe? Então, muitas das pessoas, elas evitam estar, que nem eu falei, por medo, por receio, ou por alguma coisa que já tenha acontecido com ela, alguma experiência. Né? Graças a Deus nenhum de vocês passaram por isso, e igual eu, a mesma coisa, eu nunca, né, usei nenhum questionamento pejorativo, né, nunca falei nada, mas eu sempre tive isso dentro de mim, eu sempre evitei público LGBT, tudo quanto é tipo de movimento, né, tanto que aconteceu esse rebuliço aí, eu conheci umas pessoas, virei super amigo, né, e aí comecei a frequentar baladas LGBT, até rolê de, como que a gente pode falar, de Queen, né? Como se pode dizer, eu não sei, né, qual que é o termo que eu uso.
mas assim, trans, um monte de transformista, um monte de gente lá, e tipo assim, cara, foi os melhores rolês da minha vida, né? Você vai naquelas baladas hétero, mas é uma cantada daqui, uma cantada de lá, você não consegue nem curtir o rolê, né? E eu sempre gostei muito de sair para conhecer pessoas, conversar. Então, quando eu entrei dentro da primeira balada da minha vida, que foi a MOG, né? Quem é de Campinas conhece, né? Então, foi a primeira experiência que eu tive, quando eu falei, pô, mano, para eu entender e para eu poder viver, né? E para eu poder ver como que é o movimento, eu tenho que estar dentro do movimento, né? Então, eu tive que me colocar dentro do público. Eu tive que quebrar esse muro que existia em volta de mim, que pensava, só eu tenho privilégio, só eu tenho direito. Então, eu tive que destruir o meu mundo, né? Não é nem sair do armário, né? No meu caso, foi destruir o muro, derrubar ali o muro de Berlim e falar pra galera, mano, vem comigo que o lado de cá também é bom, sabe? Então, essa questão de poder ver, né, o outro lado, poder entender o outro lado, vivenciar com pessoas que vivem isso da mesma forma que a gente vive, né, que a gente não está falando sobre preconceito, mas eu já passei tanta coisa, né, e eu falei assim para mim, falei, gente, eu já passei tanta coisa, eu já chorei tanto, por que não, né, entender o outro lado? Então, foi uma experiência que eu tive, né, que eu tinha que compartilhar com vocês, porque muita gente não gosta de falar, né? Ai, não, eu tenho um amigo. Não, eu tenho orgulho de falar que eu não gostava e, tipo assim, eu falo, mano, eu era o cara mais trouxa do mundo, usando o português correto, né? Porque eu acho que a melhor forma de você aprender e você se expor para o mundo é quando você mostra para as pessoas o seu maior erro ou o seu maior defeito, né? Então, hoje, eu tenho orgulho, né, da pessoa que eu estou me tornando, né, quanto a isso. Estou aprendendo muito com os meus amigos e eu acho que a oportunidade é essa, né? É a gente literalmente quebrar barreiras, né? Abrir portas, abrir mentes, né? Tirar aquela cabecinha quadrada, né? Que hoje a gente vive num mundo que não tem mais esse negócio, tá ligado? De, ai, não, gente. Eu tenho um sobrinho dentro da minha casa que eu olho, eu sei. Tipo assim, quando ele tiver a maioridade, eu já sei todo o caminho dele, os pais dele não aceitam. Tipo assim, eu sei. Então, o único conforto que ele tem de ser o que ele é dentro do meu quarto. Aí eu venho, fecho a porta e falo, velho, se diverte aí. Coloca umas músicas, dança, sabe? E, tipo assim, dentro do meu quarto ele consegue ser a pessoa que ele quer ser e que ele sabe que ele vai ser. Nos outros cômodos ele tem que ser o que as pessoas querem que ele seja. Então, tipo assim, é uma forma de mostrar, né? Não, tipo, ai, gente, vamos mudar o mundo. Não tem como eu fazer isso sozinho, né? A gente está aqui para isso. Mas eu acho que a importância de aprender, né, e você assumir os seus erros, né, como a Jazz, né, falou, pô, errei, né, com uma amiga minha ali, né, acontece do ser humano errar. Mas o mais importante, né, eu acho que o mais importante é você falar, gente, pô, tem que mudar isso, sabe? Então, a ação é melhor do que o pensamento. Não adianta eu pensar, eu tenho que agir, eu tenho que conviver. E, ao mesmo tempo, eu tenho que ter muito amor a mim e a todo mundo que está ao meu redor, independente se tem um casal gay se beijando na minha frente, os caras olham e falam assim, nossa, mano, que nojo. Eu falo assim, que nada, bro. Você beija todo mundo, você beija sua mulher, sua namorada, às vezes até outras pessoas que você nem conhece, né? Por que eles não podem expressar a forma de amor deles? Né? O ser humano tem isso, eles querem que o amor seja um padrão. Só que o amor não tem um padrão, o amor é um sentimento. Então, qualquer pessoa pode se amar e se expressar da forma que for. Então, essa foi a minha experiência de quebrar barreiras e derrubar muralhas. Muito bom, Black. Fazendo uma ponte ainda com o relato da Jéssica, isso que ela trouxe, dela ter se pego sem pensar nas pessoas com deficiência, quando a gente traz isso para a questão da comunidade LGBT, a gente tem alguns termos que parecem palavrões, que seria falar de cis-heteronormatividade. É quando você supõe que todo mundo é hétero, né? Você vai encontrar um homem, um amigo, fez uma amizade, e você já pergunta, e aí você é surpreendido quando ele te retorna, não, eu não tenho uma namorada, eu tenho um namorado. Né? E isso no mundo dos negócios é muito comum. Né? Eu, no meu lugar como consultora de empresas, pego direto pessoas que fazem recrutamento e seleção, que não se apenas a perguntar sobre questões profissionais e vão lá perguntar sobre, você namora? Eu lembro de um relato de uma pessoa da comunidade LGBT que me trouxe dizendo, na hora que eu perguntou, você namora? E ele respondeu, sim, eu namoro.
E a mulher já emendou, ah, e a sua namorada faz a mesma faculdade que você? Ele disse para mim assim, Natália, eu já tinha passado tanta últimas empresas por ser quem sou, que naquele momento, que durou provavelmente 15 segundos, mas que na minha cabeça ficou 1 hora, veio um filme. Se essa pessoa e essa empresa não aceitar quem eu sou, a gente acaba isso aqui logo na entrevista. Então eu já vou falar quem eu sou. E aí ele já soltou dizendo, o meu namorado, ele não faz a mesma faculdade que eu. Ele é... Nessa hora, ele percebeu que a pessoa ali do recrutamento fez, bacana. Bom, me fale mais então do seu último trabalho. E aí ele falou que rolou uma e a condução da entrevista não mudou. E aí ele falou, poxa, aqui eu consigo ser quem eu sou. Estou trazendo isso porque do erro que a Jéssica se viu nele, né? Pode ser que qualquer um de nós aqui, né? Eu, principalmente uma mulher hétero, possa cair, né? Nesse padrão heteronormativo, supor que todo mundo é hétero, que toda mulher tem um homem, né? Que toda mulher e homem tem um seu filho, ou uma famíliazinha do jeito que as pessoas chamam de tradicional. Não, a gente tem que mudar essa chavinha, né? E isso no mundo dos negócios é extremamente necessário, principalmente no mercado publicitário, onde você precisa comunicar a todas as pessoas, onde o teu texto, teu vídeo, precisa falar com o maior número de pessoas possível. Então, é muito bom ouvir isso, porque a gente realmente, usando as palavras do Black, quebraram alguns muros, né, para que a gente possa desconstruir algumas visões que fazem com que as pessoas se encaixem em caixinhas. Vitor, você quer trazer algum ponto visto para que a gente possa já depois fechar com o Jeff e encerrar o nosso papo de hoje? Eu acho que o que eu posso trazer é um complemento para a sua fala, muito voltada para essa questão de tornar do ambiente ser um pouco mais diverso, né, e de ser a comunicação, né, ser fator importante dentro desse processo, né, de tornar os ambientes mais diversos, né. Eu acho que como publicitários a gente tem uma responsabilidade que a gente nem sabe que essa responsabilidade existe, mas a gente precisa, de certa forma, representar as outras pessoas na comunicação que a gente faz. Seja para falar de um produto, ou seja para falar de um posicionamento de uma marca, né? A gente precisa entender o quão importante é esse tipo de representatividade nessa comunicação, para que a gente consiga não só falar para as pessoas, mas conversar com as pessoas, né? Fazer com que elas se vejam representadas naquilo que está sendo dito, que está sendo falado, que está sendo exposto. Então, acho que eu queria somente trazer essa reflexão, que eu acho que vai ser muito rica, acho que para todo mundo que está assistindo, e vou passar a bola para o Jeff. Bom, nessa questão, quando a gente fala de empresa, quando a gente fala de trabalho, quando a gente fala desse ambiente corporativo, sim, acompanhando as notícias na internet, a gente vê realmente um grande movimento, um movimento crescente, um movimento muito positivo nesse sentido. A gente vê uma nova história sendo escrita, né, a inclusão de narrativas que antes estavam em lugares marginalizados e hoje começam, então, a dar os seus primeiros passos. Isso é muito fantástico, muito motivador, traz muita inspiração, até porque a gente começa a olhar para possibilidades que talvez a gente nunca, nem mesmo se permitiu enxergar lá. Então, é exatamente dessa forma. Então, recentemente, assim, eu falei, eu fui contratado para um cargo de gerente de comunidade, que muito me surpreendeu, porque eu jamais me imaginei ocupando esse lugar. Então, quando eu voltei agora para o mercado de trabalho, que havia 10 anos que eu estava longe, os primeiros momentos foi ocupar vagas que ali eu já estava acostumado, já estava habituado. Então, por mais que você reconheça suas capacidades, por mais que você saiba, você tenha esse conhecimento das suas potencialidades e até mesmo do seu histórico na questão de cursos, de faculdade, conhecimento acadêmico, de experiência e etc., o primeiro mecanismo que você tem é de se colocar muitas vezes em lugares que são lugares que você acha que você pertence, são lugares que colocam você ali naquele lugar,
Então, o meu instinto me levou a cargos muito inferiores. E, de repente, quando eu fui surpreendido por um convite da Mobis, que é a startup que eu trabalho hoje, tenho muito orgulho de falar sobre isso, porque me inspirou a ter orgulho de mim e da minha narrativa, que foi muito incrível. Eu fui muito surpreendido por esse cargo, fui muito surpreendido por essa atividade, né? Quando a gente vai falar de representatividade, quando você observa o lugar onde as pessoas que são como você estão, você acaba pensando que esse é o lugar que você pertence, ou que esse é o único lugar que você vai chegar, porque quando você não vê pessoas semelhantes a você ocupando outros espaços, você sabe que existe, né, diversos bloqueios, diversos obstáculos que não só são externos, mas internos também. Né, você acaba se contaminando com aquilo e você nem se candidata, você nem se coloca nesse lugar, nem se oferece, você não pensa que você também pode fazer, que você também pode ser. Né? Então, a gente vê, por exemplo, ações afirmativas, vagas, né, afirmativas para determinados recortes, a gente vê uma mudança nesse processo de recrutamento, seleção, a gente vê palestras, muitas vezes, sendo executadas dentro desse ambiente corporativo, a gente vê ali uma cultura organizacional que está se movimentando, e isso é muito legal para a gente poder pensar outras possibilidades. Mas também vem o questionamento de que essas movimentações, elas estão sendo executadas através de quem? Então, a gente vai pensar qual é o filtro por onde vem isso, porque daí a gente tem, por exemplo, que pensar, muitas vezes a gente tem uma movimentação de uma empresa ou de um profissional que fala, não, eu quero incluir pessoas, e aí ele vai pensar quais são os mecanismos que ele vai fazer. A intenção, talvez ela seja até boa, a intenção talvez ela seja incrível, mas quando a gente não tem ali e aí a gente vai falar um pouquinho do polêmico e do controverso lugar de fala, né, que em alguns momentos ajuda, em muitos outros momentos atrapalha também, por isso que é controverso, mas a gente precisa olhar também para esse protagonismo da pauta, porque pensar uma coisa baseado em estatística é uma coisa. Agora, você trazer esse protagonismo e dar esse lugar para quem tem vivência, para quem tem experiência, para quem não só pensa, não só escreve, mas vivencia isso em mínimos detalhes, em questões subjetivas, questões pessoais, porque nessa subjetividade não tem como quem está fora pensar os mínimos detalhes, né? A Jessie disse, ouviu a fala de uma pessoa que tem essa vivência, então ela pode pensar. É óbvio que ela pensou em diversas coisas, né? Quando a gente vai falar assim, mas de repente um micro detalhe passou fora da vivência dela e aí ela não faz parte de quem ela é, então não houve esse pensamento, mas é óbvio que ela pensou em diversas pessoas, em diversas situações, diversas maneiras de colaborar, e é por isso que a gente precisa realmente trazer cada vez mais essas pessoas e dar oportunidades a elas em diversos cargos, em diversos espaços, em diversos lugares, para que a gente possa ouvir um pouco mais, né? Não só fazer, não só falar, não só pensar, mas ouvir, porque dessa escuta a gente pode realmente expandir, dessa escuta, e a Jess falou isso, né? Expandiu a consciência, isso auxiliou ela enquanto profissional, enquanto pessoa, então houve uma grande transformação, né? Como o Danilo falou, derrubou muros e construiu pontes ali, né? Abriu caminhos aonde todas as pessoas, elas foram ali beneficiadas, e aí que a gente tem até uma pesquisa que ela foi feita, eu não me recordo muito bem, mas parece que é da Korn Ferry, eu acho, que falava que 85% das empresas estão acelerando esses esforços nessas questões, né, de diversidade, de representatividade, de equidade, de inclusão, mas apenas 46% delas têm dado continuidade nesses processos, têm percebido esse processo gradativo, e 14% apenas dessas empresas, elas conseguem realmente ter um resultado efetivo.
né? Então, a gente tem, infelizmente, essa questão, porque de você pensar uma coisa e de você viver ela na prática, por exemplo, eu vou abrir vagas afirmativas, mas o ambiente, ele é também afirmativo? É também aliado, né? A pessoa ela vai entrar naquela empresa, ela vai entrar nessa profissão, ela vai entrar nesse cenário, mas e quem já está nesse cenário tem esse letramento, tem esse conhecimento, também está ali no pensamento, né? Na mesma voz, na mesma linguagem. Então, a gente tem bastante caminho aí ainda para poder percorrer, mas eu sou muito feliz por ver que realmente passos já estão sendo dados e a gente tem avançado bastante nesse caminho. É o sentimento que eu tenho também, Jeff. Parece que a gente ainda tem muito a fazer. Parece não, né? Temos muito a fazer, mas o que importa é que é para frente. É para frente, né? Corroborando com essa pesquisa que você citou, a Deloitte realizou no ano passado, então é super recente, uma pesquisa com empresas brasileiras, onde ela aponta que os investimentos de diversidade e inclusão estão majoritariamente no início do funil. Significa, as empresas estão fazendo, sim, um movimento por intencionalidade nas vagas, criando textos mais interessantes, falando de uma linguagem mais inclusiva, promovem ali um onboarding bacana para que a pessoa ali se sinta incluída. O problema está no dia a dia, que é o resto dessa pessoa candidata. Ela passa de candidata para pessoa da empresa, uma pessoa colaboradora. E os investimentos em diversidade e inclusão para que promova esse sentimento de pertencimento vertiginosamente. Então, esse estudo da Deloitte, ele denuncia que só no início do funil não corroboram para que as pessoas permaneçam e se desenvolvam. E eu acho que esse que é o ponto final aqui que a gente quer deixar, né? A diversidade a gente não inventa, ela está dada, né? A pluralidade das características humanas, ela está aí. A questão agora é quanto as empresas e nós, como indivíduos, estamos dispondo de energia e de investimentos, aí falando de investimento, para que essas pessoas se sintam verdadeiramente incluídas. O ponto aqui que é o que vira a chavinha. Como promover a inclusão, para que elas possam se sentir de verdade tendo aquele ambiente, e aí disso venha o seu melhor potencial, né? Garanta que ela está entregando o melhor dela, se sinta ali, permaneça ali, né? Local e construir junto com essa empresa. Então, eu queria agradecer primeiro que o Vitor nos trouxe, de juntar todas essas pessoas aqui, que trouxeram suas experiências tão diversas, né? Hoje a gente está realmente com um grupo aqui de pessoas com várias convivências, com experiências únicas, assim, extremamente plurais. Então, Vitor, obrigada por nos convidar e ter essa oportunidade, e agradecemos a APP, que está fazendo esse movimento, a ideia é que esse conteúdo possa tocar outras pessoas e que os seus privilégios, as suas responsabilidades sejam parte dessa transformação. Obrigada, pessoal. Obrigado, eu que agradeço. Acho que ter a possibilidade de ter esse tipo de diálogo, né, de conversa, é muito rico. Acho que para todo mundo, para todas as pessoas que participaram aqui dessa conversa, para todas as pessoas que estão nos ouvindo aí. Então, fica aí o super obrigado mais uma vez também. Agradeço a Jazz, a Nath, ao Black, a Jeff pela participação, e fico muito feliz de poder também ter participado disso com todos e todas vocês, tá bom? Obrigada. Valeu, gente. Muito obrigada, Obrigado. pessoal. Boa noite.